Saitama humilha completamente Flash chamativo e Blast voltando pro mangá. Será que vamos ter uma explicação oficial e completa sobre o God finalmente? Fica nesse vídeo porque eu vou te contar tudo o que tá acontecendo no novo capítulo de One Punch Man. Bora pro vídeo. O capítulo começa rapidinho com aqueles heróis que perderam uma aposta pro Saitama cuidando do Rover e do Black Spear. O que é interessante porque, apesar do Rover parecer realmente ser pacífico agora, o Black Spear já deixou claro que ele só tem um plano de recuperar os poderes dele pra então poder atacar. Mas isso provavelmente vai ser um plot pro futuro. Então nós já vamos pra luta do Flash contra o Saitama e o Flash vai passando as regras. Eles vão pra uma das salas de treinamento da Associação de Heróis e o Flash explica que se o Saitama acertar um golpe, ele vence e o tempo limite é de 30 minutos. Se o Saitama perder, vai virar discípulo dele e obedecer ele, e o Saitama fala que então se ele ganhar, o Flash tem que parar com todo esse papinho de discípulo. A batalha começa e o Saitama instantaneamente aparece na frente do Flash com a cara mais ameaçadora de todos os tempos, mas o Flash desvia e explica que como o Saitama não demonstra estilo nem personalidade ou algo do gênero, ele acabou se descuidando. Então ele se lembra que o Saitama já conseguiu ver o corte Flash dele e que apesar dele não saber se é verdade, dizem que ele é o homem que derrotou o Garou. Independentemente da verdade, ele tem que ir com tudo. E ele começa a atacar o Saitama de todos os lados, usando todo tipo de técnica, e o Saitama simplesmente deixa porque pra variar, ele não liga. Então o Flash vai pra usar uma das suas técnicas supremas, o Senkou Ken, e aí que ele é surpreendido porque o Saitama manda um soco mais rápido na direção dele. E em uma cena incrível, assim como o Genos lá no começo, o Flash olha isso e simplesmente enxerga morte. O Genos interrompe o Saitama falando que tem um alerta de monstros, mas ainda assim a onda de choque do movimento do punho do Saitama cria uma explosão enorme no fundo. Como é de costume, Saitama humilha completamente seus adversários e apesar do Flash ser um dos heróis mais rápidos, ele não chega nem aos pés do Saitama. Apesar de que é muito interessante porque ao final da luta ele comenta que nem teve tempo de usar a técnica proibida. E que técnica proibida será que é essa? Durante o confronto com a Associação de Monstros, a gente viu que o Blast era mais rápido que o Flash. Será que com essa técnica proibida ele chega em um novo nível de velocidade? Provavelmente a gente vai ver isso em um capítulo futuro. Então os três vão atrás dos monstros e o Flash comenta que vai adiar a luta deles enquanto ele finge que ele não tá morrendo de medo depois de ver o tamanho do poder do Saitama. E como o One Punch Man não seria o One Punch Man sem as bizarrices, nós descobrimos que os monstros se chamam internautas e que eles são caras comuns que foram zoados tanto na internet que viraram monstros. Então nós vemos que o Sonic Velocidade do Som tá lá esperando pelo Saitama. Mas quando eles chegam, o Sonic fica incomodado com a aparição do Flash Velocidade da Luz e a gente descobre que eles têm algum tipo de relação. Enquanto eles continuam a se provocar, aparecem o Wind e Flame, aqueles dois monstros ninjas que apareceram durante o arco da Associação de Monstros, foram derrotados pelo Flash e sobreviveram por causa do poder do Homem Fênix acendido que trouxe eles de volta. E eles chegam falando que o objetivo deles ali é matar o Flash, e aqui começa uma parte bem interessante porque eles comentam que o Sonic e o Flash costumavam andar juntos na vila e falam que vão lembrar eles da época em que eles eram fracassados miseráveis. E nós vemos um flashback dos dois. Sonic e Flash eram apenas crianças e eles estavam faltando treino em uma área proibida da vila enquanto eles observavam alguma coisa. E depois, quando a gente olha, essa coisa aparentemente era um daqueles cubos misteriosos que o Blast procura e que cria uma conexão com o God. O que não só traz a possibilidade de a gente entender melhor como funciona essa vila dos ninjas no universo de One Punch Man, como também de entender melhor sobre o God, e talvez a gente até mesmo venha a ver um ninja possuído pelos poderes do God e super amplificado, como foi, por exemplo, no caso do Garou, o Imperador Mendigo e a Psychos. Um ninja com os poderes do God ficaria em um nível de velocidade extremamente absurdo e com certeza nos daria uns feitos muito legais para se analisar na obra. Lembrando que essa concessão de poderes do God, apesar de aumentar o poder do usuário de uma forma geral, como a gente viu com o Garou, geralmente ela pega uma habilidade específica e amplifica ela ao máximo possível. Por exemplo, no caso da Psychos, que teve a sua telecinese e seus poderes psíquicos aumentados ao máximo, e o Garou que desenvolveu sua habilidade de cópia. Então, caso o God possuísse um ninja, o atributo dele, que seria aumentado mais do que os outros ao limite, seria sua velocidade. Isso seria extremamente interessante de se ver. Mas enquanto essa conversa acontecia, os monstros decidem atacar eles e são todos terminados. Wind e Flame tentam atacar o Flash, mas os dois são cortados ao meio instantaneamente com um corte Flash. Porém, eles haviam usado suas técnicas ninjas para fugir. Enquanto isso, a gente vê que o Sonic tentou atacar o Saitama e tomou só uma para variar. A gente vê o Wind e Flame fugindo e eles comentam que o Flash ficou ainda mais forte, o que é muito interessante porque talvez ele não tenha ficado mais forte, mas sim estivesse se contendo durante sua luta contra eles. Afinal, no arco da Associação de Monstros, quando o Flash chamativo enfrenta o Wind e o Flame, ele comenta que ele simplesmente estava esperando uma oportunidade de acertar os dois de uma vez para que o outro não fugisse. Então talvez não é nem que o Flash tenha ficado mais forte,
e sim que ele já era muito superior desde o começo. E dessa vez ele simplesmente foi direto ao ponto. O Flash até comenta que fica surpreso que o Sonic decidiu atacar o Saitama e não ele. Isso é muito engraçado, porque o Saitama acha que o Sonic já atacou ele 3 ou 4 vezes. O Genos fala que na verdade são no mínimo 6, mas a gente vê o Sonic pensando que na verdade hoje é a 14ª tentativa dele. Significa que mais de 10 vezes ele foi derrotado e o Saitama nem sequer percebeu o que estava acontecendo. O Saitama então fala que ele vai atrás da Manako e fala que eles podem ir para casa. Ele diz que ele quer que eles parem com esse papo de pedir para ser discípulo, pedir para ser mestre, pedir para ser rival, e ele não quer ensinar ninguém, não quer aprender com ninguém e também não quer competir com ninguém. Mas como sempre, entendem errado o Saitama e tanto Sonic quanto Flash quanto Genos interpretam que o Saitama perdeu a sua confiança. E eles começam a tentar bajular ele pra dizer que tá tudo bem e que ele é muito bom e que ele é digno e essas coisas. O Saitama percebe que não dá pra conversar com esses caras e ele chama o King pra jogar alguma coisa. Ele comenta sobre ele estar procurando a Manako e o King fala que viu ela, porque o King tinha encontrado com ela 2 capítulos atrás quando ele tava andando pela floresta. E os dois vão até aquela floresta e deixam um prato de comida no chão pra Manako ir atrás. E quando ela chega, prendem ela com uma cesta. E o Saitama até comenta que eles fizeram isso em uns 3 quadros, quebrando completamente a 4ª parede. Então o Flash tenta perguntar pra Manako o que ela sabe sobre God, mas fica claro que ela também não sabe de nada, e eles decidem falar com City para tentar ter uma conversa pessoalmente com Blast para perguntar a respeito. E apesar do Flash achar que seria difícil entrar em contato com o Blast, já que ele viaja por dimensões, era exatamente lá onde é que ele estava. Os últimos capítulos de One Punch Man estavam sendo meio parados, não tinha muita coisa acontecendo e a história estava em um ritmo meio lento. Mas isso acelerou completamente as coisas. Não só a gente teve a batalha do Flash contra o Saitama, que foi muito legal de se ver, como a gente descobriu um pouco mais sobre o passado dos ninjas, a Manako já apareceu de volta e ainda temos o Blast voltando pro mangá. Aquele cubo misterioso que estava na Vila dos Ninjas parece muito com os cubos do God. Isso é muito interessante porque pode ser que aquele cubo esteja preso por uma razão específica. Talvez ele tenha criado problemas no passado e os ninjas estejam prendendo ele para que isso não aconteça com outro. Pode inclusive ser que a Vila dos Ninjas tenha conhecimento sobre o God. Quando é explicado pra gente quem exatamente o Blast é, a gente vê que ele estava com um parceiro. E esse parceiro dele andava com 2 espadas nas costas e um visual que lembra um pouco o do Flash e o do Sonic. Talvez o parceiro do Blast seja um ninja mais antigo da vila. E na próxima saga, ou em uma saga próxima, porque agora tá difícil saber se o foco do mangá vai ser na Associação New Heroes ou então na Vila dos Ninjas ou no God, porque as coisas estão tudo meio misturadas agora. Mas é muito provável que em breve nós vamos ter uma saga explorando melhor o plot por trás dos ninjas. Nesse meio todo, nós provavelmente vamos ter um pouco mais de explicação sobre o God, com o Blast aqui uma oportunidade perfeita para eles colocarem pelo menos algum tipo de explicação para a gente ter um pouco mais de noção do que está acontecendo, porque o God parece muito com um monstro de horror cósmico, ao estilo H.P. Lovecraft. Até mesmo a forma dele, física, e também a sua forma de interagir, mexendo com a mente das pessoas, levando elas a um tipo de loucura, se parece muito com isso. Porém, apesar de ser extremamente parecido, não tem nada confirmado sobre isso. E o que a gente sabe sobre ele oficialmente no mangá não é muito, mas com o Blast aqui pode ser que finalmente a gente tenha uma explicação um pouco mais completa sobre quem é o God e o que ele pode fazer e o que ele quer. Além de, claro, uma explicação sobre quem é aquela equipe que o Blast tem, que aparentemente está em um tipo de realidade alternativa. Nós sabemos que o Blast e o parceiro dele passaram anos estudando esses cubos, também chamados Geopard, pelo motivo de que eles tinham a capacidade de transformar pessoas em monstros, mas então eles descobriram que ele também é um mecanismo de comunicação com o God. Porém, isso é tudo que a gente sabe, não foi explicado mais sobre isso. Pode ser que uma relação entre a Vila dos Ninjas e o começo dessa trajetória do Blast venha aparecer nos próximos capítulos, e claro, o que todo mundo quer, uma explicação maior e mais elaborada sobre quem é o God. Afinal, apesar dele parecer e agir de forma semelhante com um monstro de horror cósmico, nós não sabemos como ele surgiu, o que ele quer e por que ele precisa transformar as pessoas para poder alcançar os seus objetivos. Mas enfim, o capítulo foi esse. Deixa o seu like, se inscreve no canal para você não ficar por fora de nada do que acontece de novo no mundo de One Punch Man. Eu vou trazer tudo que tá chegando aqui para vocês. Deixa nos comentários o que você acha que vai acontecer nos próximos capítulos e qual que é a sua visão da verdadeira história do God. Clique em um dos vídeos que eu tô deixando na tela para você entender um pouco mais do que tem acontecido no mangá de One Punch Man. Tenho certeza que você vai gostar. Te vejo na próxima.